Quero dar as boas-vindas, uma boa noite a todos vocês. Dizer que é uma honra para a Dorsey Rocha tê-los aqui no nosso webinar, como as empresas estão se adaptando ao novo normal. Meu nome é Ismael, meu apelido é Iba, e eu vou começar contando uma historinha para vocês. No saudoso ano de 2019, não sei se vocês se lembram dele, né? Lá no meio de novembro, né? Há uns 6 meses atrás, eu estava conduzindo um evento num hotel nos arredores de Campinas, e no final um participante me procurou, era um gerente financeiro. Depois vocês falam se é história ou história, fica por conta. Mas ele me disse: "Ô Iba, eu estou com muita dificuldade de compreender o que é esse tal de mundo VUCA." Aí eu falei: tranquilo, meu querido. Todo consultor tem aí uns 3 vídeos sobre o mundo VUCA, né, no notebook. Falei: agora, né? Vamos mandar bala aqui. Mas ele estava com pressa, porque era o final de evento, eles tinham que ir embora, ele estava dependendo de uma carona e acabamos que não conseguimos conversar. Aí ele se despediu naquele método, qualquer coisa a gente se fala, né? E imagina, né? Não ligou nunca mais. Agora, no meio de abril, eu lembrei dele. Eu falei: vou dar uma ligada. Passei a mão no telefone. Alô? E aí, meu querido? Tudo bem? Olha, você ainda tem dúvidas sobre o que é mundo VUCA? Ouvi algumas que eu não posso reproduzir aqui, né? Mas o resumo é: não tenho nenhuma dúvida mais do que é mundo VUCA. E eu estou contando essa história para dizer assim, eu acho que até 2019 nós estávamos numa aula teórica de mundo VUCA. Agora nós estamos na aula prática, né? Oficina de mundo VUCA. Mundo VUCA, inovação, criatividade, resiliência, né? Você imagina no dia de hoje você falar para alguém que ele tem que sair da sua zona de conforto. Isso é o fim do mundo, né? Quem é que está em zona de conforto? Então, assim, nós estamos vivendo um mundo que nós todos sabemos, né, que é a prática de tudo que a gente falava aí de mundo VUCA. Mas uma coisa que eu acredito muito é que para a gente conseguir fazer essa transição para esse novo normal que estamos construindo, né, para esse admirável mundo novo, né, que é novo e vai ser admirável se a gente ajudar a construir, continua valendo o que a gente fazia antes frente a mudanças e frente ao novo, que é fazer escolhas e tomar decisões. Não tem como. Eu gosto de brincar que cantar a musiquinha "Deixa a vida me levar, a vida leva eu", é fria, né? Não vão para lugar nenhum. Então, nós precisamos de tomar decisões, fazer escolhas para fazer essa transição ou menos turbulenta ou mais suave. A gente não sabe bem como é que vai ser, né? E eu também acho que continua valendo o fato de que para tomar boas decisões, nós precisamos de fatos, dados, percepções boas, insights, né? Algumas possibilidades para tomar a decisão mesmo sabendo que, como sempre acontece, umas vão dar certo, outras não vão dar certo, outras vão dar certo, mas com um tempo de validade muito menor, né, hoje em dia, e por aí vai. Então, qual é o nosso objetivo hoje aqui? É ajudar, dar a nossa contribuição, Dorsey Rocha, para que vocês todos consigam ter um pouco mais de repertório, né, de bagagem, com dicas, com ideias, com as ações que os nossos 3 convidados vão compartilhar com vocês sobre o que eles estão fazendo nas suas empresas. E o objetivo é sempre esse, é ajudar que a gente consiga fazer essa tal transição nesse movimento, ajudando a construir esse novo normal, mas de uma maneira, tanto na vida pessoal, familiar, quanto profissional, menos turbulenta possível. A gente vive num mundo aí de fake news para tudo quanto é assunto, né? Não se sabe mais o que é. Dificuldade terrível, né, de saber se a fonte é boa, se a fonte não é. E tem mais uma coisa que eu acho talvez até pior que a fake news, são as notícias, os fatos que são verdadeiros, mas que detonam com otimismo, moral e autoestima. Se a gente está com pessimismo, moral baixo, autoestima rebaixada, a possibilidade de tomar decisões das quais a gente se arrependa rapidamente é maior. Então, esse nosso evento tem uma parte que são 3 apresentações dos nossos 3 convidados, que eu vou apresentá-los já já, e ao final tem um bloco de respostas às perguntas que vocês tenham para fazer para eles. E essas perguntas eu vou pedir que vocês coloquem no chat. Né? Temos aí um chat. Vocês devem ter percebido que os microfones estão fechados, como diz o Barão, né? Já já
Nós não temos nada contra choro de criança e latido de cachorro em webinar, que faz parte do novo normal. Mas nós estamos com um número aumentando aí de participantes, a gente resolveu deixar fechado, e aí no final a gente faz a interação com as respostas às perguntas. Eu estou aqui com o Eli Bisso, que vai dar um joinha aí para vocês, que é sócio-diretor da Dorsey Roche, e que ele vai conduzir o bloco de respostas às perguntas colocadas. E também com a Adrice Fernanda, está aqui no logo da Dorsey Roche, que vai dar um oi. A Adrice, a nossa coordenadora executiva, está nos ajudando no apoio e pilotando o Zoom e também o Facebook, porque nós estamos com uma transmissão simultânea pelo Facebook. O evento também será gravado para posteriormente ser distribuído a vocês. Não sei se esqueci de algum aviso paroquial. Também temos 3 colegas nossos da Dorsey Roche, que é Paulo Couto, o Márcio Pegorário e a Aliette, né, que estão aqui presentes conosco. Eu vou falar dos nossos 3 convidados. Vou falar muito pouco de vocês, só seus nomes e que empresas vocês representam, porque eu sei que nos seus tempos vocês vão falar das suas empresas, né? Mas nós vamos, nessa ordem, primeiro ouvir a Cristina Piccolotto. Cristina, dá um joinha aí para nós. Aí, a Cristina. A Cristina, ela é diretora de recursos humanos da Sherwin-Williams do Brasil. Parceira de longa data, né, Cristina? E é uma honra ter aqui você conosco nessa noite. A honra é minha. Obrigado. Na sequência, Carolina Sommer-Mazon. Carol! Fala aí, Carol. Aqui, tudo bem? Boa noite, pessoal. A Carol é diretora técnica e de operações da Altaia Equalive. Vai falar na sequência. Obrigado pela presença, viu, Carol? Obrigada a você pelo convite. Fechando, mas não menos importante, Rogério Barão. E vai falar um oi para a gente. Fala, Rogério. Rogério Barão é diretor de recursos Tudo bem? Boa noite. Latam, na Warner Bros. Então, sem mais delongas, eu espero que nós tenhamos um evento muito bom. Passo a palavra para a Cristina, que vai ser a primeira pessoa a conversar conosco. Obrigado, Cristina. Boa sorte. Obrigada, Ismael. Bom, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e com colegas aí muito experientes nas áreas em que atuam e para compartilhar, né, o que nós estamos fazendo no nosso novo normal. Eu estou na Sherwin-Williams desde 2006, faz 14 anos. Eu comecei na Sherwin-Williams como gerente da área de desenvolvimento organizacional e assumi a posição de diretoria em 2013. E foi muito interessante todo esse trajeto, mas o que eu acho que mais descreve esse momento que a gente está vivendo é exatamente a imprevisibilidade e descoberta. Durante o dia, a gente descobre muitas coisas novas. Nada está sempre da mesma forma. Eu nunca enfrentei algo semelhante na minha carreira, nem na minha vida pessoal, e tenho certeza que nenhum de nós passou por tamanha incerteza e um cenário tão incerto e também diferenciado até agora. E com isso, a gente descobre muitas coisas, da gente mesmo, das empresas que a gente trabalha, das nossas famílias. Então, nesse sentido, eu queria fazer uma pequena retrospectiva em relação à pandemia. Cheguei no escritório no dia 16 de março de 2020, faz praticamente 2 meses, e eu tinha que, em poucos dias, colocar todos os nossos colaboradores em segurança e também colocar o negócio em segurança. Isso foi absolutamente novo para todo mundo, as pessoas ficaram bastante mobilizadas, porque a gente estava diante de uma situação que ninguém conhecia. Não tinha ninguém com que você pudesse trocar uma ideia e falasse, olha, me dá uma dica aí de como é o Covid. A gente só ouvia as notícias internacionais, mas ao nosso lado ninguém tinha experiência. Eu acho que a grande descoberta inicial foi a nossa capacidade de agir rapidamente, com assertividade, para colocar todo mundo em segurança. Para vocês terem uma ideia, a Sherwin-Williams não tinha política de home office. Em 4 dias, na semana de março, todos os administrativos estavam em home office.
a gente tinha um paradigma que home office podia não ser produtivo, ou que para fazer home office você tinha que ter um laptop. O que nós descobrimos? Que a gente se torna muitas vezes mais produtivo até em home office e que a gente pode levar o desktop para casa. Os nossos desktops são pequenos e as pessoas, os nossos colaboradores levaram desktop, monitor, mouse e outros equipamentos para casa, mediante uma autorização, documentos assinados e uma autorização da nossa matriz para acessar a nossa rede da própria casa. Então, foi algo assim incrível, né? E que a gente se descobriu muito ágil. E vocês vão ver aí, eu acho que ao longo do nosso bate-papo, com os meus colegas que vão falar também, eu acho que a gente descobriu que a gente pode ser inovador muito mais rápido, né? E tomar decisões rapidamente e com acerto, apesar dessa incerteza que a gente tem ao nosso redor. Paralelamente a esse home office, né, que a gente teve que fazer e depois documentar, porque a legislação trabalhista não deixa de existir, a gente acionou o comitê de crise com calls diários, que ajudou bastante a gente monitorar de perto como estavam as nossas pessoas e também o nosso negócio, e garantir a cada dia que todo mundo tivesse as informações necessárias para se manter seguro em casa ou no trabalho. A gente iniciou uma massiva orientação a todos os nossos colaboradores sobre como se prevenir do Covid, explicar o que é o Covid, como ficar em casa seguro, como sair de casa seguro, como chegar à planta ou ao escritório, que às vezes era necessário, de forma segura. Protocolos de segurança que a gente nunca tinha tido e nem tinha escrito previamente foram escritos da noite para o dia. A Sherwin-Williams também tem lojas próprias que atendem varejo, além de lojas que atendem B2B. Para essas lojas, a gente começou a operar de portas fechadas, porque a maioria delas também estavam sob restrição, e no começo, material de construção não foi considerado serviço essencial, e a gente implementou um modelo que a gente chama de retirada na calçada, ou também o delivery dos nossos produtos. E aí desenvolvemos todo um protocolo para que nossos colaboradores pudessem atender nossos clientes de forma segura e mantendo a sua própria segurança e também a segurança dos nossos clientes. Outra coisa que a gente descobriu é exatamente isso que o Ismael menciona, o que é VUCA. Nós começamos a usar as mídias sociais, o Teams, que é uma ferramenta da Microsoft, que faz calls, faz lives, mais ou menos como o Zoom e outras que a gente tem, de uma forma que a gente nunca usou. Os nossos colaboradores se descobriram como excelentes instrutores com habilidades de relacionamento com o público, tanto interno quanto externo, muito forte. E algo que era mais esporádico acabou se tornando uma constante. E essas lives se tornaram muito frequentes, diárias, mais de uma por dia, falando de produtos nossos, como utilizar esses produtos, como treinar as pessoas para fazer um bom uso das nossas tintas. Colocamos também várias pessoas para treinar ferramentas de vendas, lideranças. Os treinamentos online também aumentaram exponencialmente, e havia uma resistência grande da nossa população ainda para essa modalidade, e hoje é uma prática diária. E com isso, assim como o online cresceu exponencialmente, os custos de treinamento caíram exponencialmente. Todo o custo que a gente tinha com deslocamento, com coffee break, com hotel, com viagem, etc., desapareceram. É claro que isso não vai se perdurar para sempre, mas eu acho que novas práticas a gente vai conseguir levar para quando a gente puder retornar ao trabalho. E a gente também percebeu que a grade de treinamento ajuda os colaboradores a criarem uma rotina em casa. Não é? Porque o que aconteceu com o home office? O home office trouxe, além do home office, o home cook, o home children, o home school, o home all. Tudo a gente tem que fazer em casa, o home cleaning. Então, além das atividades que a gente tinha de trabalho, a gente dentro de casa está com novas atribuições.
E dar conta de tudo isso é muito desafiador. A gente não tinha um escritório adequado em casa. Começa as dores no corpo, né? Começa aquela inquietude, aquela ansiedade. Então, surgiu também outra modalidade de live, que é de exercícios físicos. Começamos a dar exercícios laborais, alongamento, aula de boxe sem aparelho, dança, tudo que pudesse descontrair, relaxar, pilates, yoga, palestra com nutricionista, e que também possibilitou aos nossos colaboradores interagirem com as famílias nessas ocasiões. Duas outras coisas que foram bacanas também foi a hora do cafezinho. Os líderes convidam, as equipes se reúnem rapidamente, 15 minutos depois do almoço, para tomar um café, todo mundo com a sua xícara, por Teams, virtualmente, e trocando ideia, relaxando, como a gente fazia quando saía do restaurante, lá na planta. Né? E com isso a gente podia também medir como estava a temperatura emocional dos nossos colaboradores. Isso acabou gerando uma outra ação que a gente fez, que foram palestras com psicólogos e consultores especializados para ajudar as pessoas a lidarem com a ansiedade e o estresse, tanto de ficar em casa como lidar com as incertezas e com a preocupação com essa doença. Ao mesmo tempo, surgiu uma demanda de nós mesmos, de RH. E isso, o Rogério Barão deve lembrar, nós conversamos no Comitê Estratégico de Recursos Humanos da Câmara Americana. Quem é o RH do RH? Para onde que a gente vai chorar? Cadê o nosso ombro amigo? E na Chernobyl, o que a gente encontrou como forma de atuar nisso foi reunir todos os business partners, os parceiros de negócios de RH das divisões, mais a área do jurídico e a área de shared services de RH, em calls diários e hoje 3 vezes por semana, para a gente não só tomar decisões em relação a como a RH deve apoiar da melhor forma o negócio nessa pandemia e como proteger os nossos colaboradores, mas também para nós próprios falarmos das inquietudes que estavam nos assolando e das nossas próprias ansiedades. Né? Então, isso foi uma experiência também muito bacana e que acabou criando uma grande sinergia entre nós e que reflete na organização. E aqui, para eu terminar essa introdução, né, eu gostaria de falar que eu considero que o fator de sucesso disso tudo, para a gente ter tantas coisas ao mesmo tempo sendo criadas, então, ao mesmo tempo que a gente está aprendendo, a gente está implementando ações, é porque a Sherwin-Williams tem valores organizacionais fortes e um código de princípios também sólido. Esse código de princípio foi criado pelos fundadores da empresa em 1870. A Sherwin-Williams é uma fabricante de tintas que tem 154 anos de existência, é uma multinacional americana. E o código de princípios continua sendo atual na nossa empresa, não só porque foi feito pelos fundadores, mas porque fala de ética nos negócios, com toda a cadeia de valor. Então, são coisas que nos ajudam muito a estar junto, né, e a ter um padrão de atuação. Com isso, a gente, inclusive, conseguiu fabricar nas nossas plantas o álcool líquido 70% na planta de Sumaré foi fabricado e a gente doou, em parceria com o governo do estado, para as prefeituras das cidades onde a gente tem planta ou centro de distribuição. Então, foram doados álcool líquido nas praças de Taboão da Serra, São Bernardo, Sumaré, Araçariguama e Arujá. E isso foi um motivo de muito orgulho para cada um de nós que trabalha aí na Sherwin-Williams. A gente se sentiu parte de poder ajudar a comunidade e o nosso país, né, as nossas pessoas. E aí eu gostaria, ainda tenho tempo, Ismael? Ou não? Sim, você quer que compartilhe a sua tela ali? Se puder compartilhar o slide para encerrar, eu trouxe aí umas ilustrações de tudo o que eu falei para vocês, de algumas experiências. Todo esse material foi criado in-house pelas nossas pessoas, e vocês vão ver que tem de tudo um pouco, inclusive Keep Calm and Talk to HR, que foi algo que a gente implementou para ajudar os nossos colaboradores e nos ajudar também. E eu acho que todas essas ações, elas reforçaram muito o espírito e o trabalho em equipe, para que a gente pudesse garantir o engajamento dos nossos colaboradores e a continuidade do negócio.
E a continuidade do negócio garante o engajamento, é um círculo virtuoso. E a gente é uma multinacional que cresce por aquisições. Então, cada vez mais, ter uma cultura sólida e comum é muito importante. E a gente está com um forte processo aí de one sharing, e eu acho que essa pandemia nos deu uma excelente oportunidade para vivenciar isso. Então, é isso que nós estamos buscando, tirar o melhor proveito dessa fase difícil que todos nós estamos enfrentando. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu agradeço a oportunidade. Muito bacana. Obrigada. Cristina, muito obrigado. Deixa eu destacar um ponto que eu gostei. A gente vinha falando, sempre falamos, né, os nomes vão mudando, ora chama-se empowerment, ora chama protagonismo, né, e a gente vê, como você disse, né, os seus funcionários virando bons instrutores, que assim, a necessidade é a mãe da criatividade mesmo, né? Exatamente. Eu acho que isso faz parte do novo normal, né? Não sei se os nossos participantes concordam, que é o fato da gente aproveitar esse momento para que as pessoas se descubram na contribuição que elas podem dar, nas coisas que elas eventualmente não faziam e que agora, por força da necessidade, acabam se descobrindo. Isso faz bem para a pessoa e faz bem para a organização, né? É bom para todo mundo. Quer dizer, fomentar o trabalho compartilhado e fomentar que as pessoas se apresentem, né, com ideias, com sugestões. Não há como a gente passar por essa fase querendo tomar decisões sozinhos, né? Quem é gestor em alguma organização sabe disso, né? E esse é o momento mais adequado para tirar o melhor das pessoas, né? Tirar o que a gente tem, que muitas vezes na organização não aparece. Exatamente. É assim que eu prefiro dizer, né? Obrigado, Cristina. Obrigada, Ismael. Coloquem as suas perguntas que vocês queiram direcionar para a Cristina no chat. E eu vou convidar agora a Carolina Sommer, da Altaia Qualívio, para falar um pouco conosco. Com você, Carolina. Obrigada, Iba. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Carolina, como o Iba já me apresentou, né? Trabalho na Altaia Qualívio há praticamente 10 anos, desde que ela foi fundada. Então, a Altaia Qualívio é uma empresa nova, é uma empresa farmacêutica, então, na área de medicamentos e de suplementos também, que são as vitaminas, ômegas 3, esses produtos para suplementação da alimentação. Então, o fundador nosso é o Jairo Yamamoto, que foi presidente da Medley, que era uma empresa de genéricos que foi vendida. Eu trabalhava lá também, ele trabalhou lá 19 anos, eu trabalhei 14, trabalhávamos juntos, e quando a Medley foi vendida, ele fez a transição e decidiu começar uma empresa do zero, uma indústria farmacêutica do zero. Um ato de muita coragem e ousadia, que uma indústria farmacêutica é um segmento muito bom, por um lado, porém que demora-se muito para retornar, né? A gente depende de desenvolver produto, registrar produto na Anvisa. E quando ele saiu, ele decidiu convidar algumas pessoas para começar essa empresa com ele, e eu fui uma delas. Então, estou com ele desde o início, na Altaia Qualívio. A gente começou com a parte de suplementos, e depois, na sequência, com os medicamentos. Quando a gente começou, a gente nem aparecia no ranking das grandes farmacêuticas. Hoje, a gente já está entre as 40 empresas maiores do segmento. Então, assim, foi muito trabalho nesses 10 anos. A gente estava, até tudo isso acontecer, num ritmo de crescimento gigante, de 70% ao ano. Muito forte, um trabalho de muitas pessoas. Começamos com 60 colaboradores. Hoje, a gente tem 600 colaboradores. Temos uma planta em São Paulo, um centro de distribuição em Pouso Alegre e uma planta em Atibaia. Então, são três plantas aí que a gente precisa cuidar. Quando tudo isso começou a acontecer, né, a gente teve um grande desafio, que foi, por ser um setor essencial, né, até por causa do abastecimento no mercado de medicamentos, a gente é um setor que não pode parar, né, não pode diminuir a sua produção. O desafio foi como a gente une o negócio, que a gente vinha tocando, de crescimento acelerado, como a gente protege as pessoas ao mesmo tempo, né? Então, muita gente fica nessa dicotomia, né? Vou cuidar da saúde, eu vou cuidar da economia, temos que cuidar das duas coisas. Então, como cuidar da perpetuidade do negócio, né? De um negócio que está em crescimento, não importa se está ou se não está, mas a gente precisa cuidar disso, e cuidar da segurança das pessoas ao mesmo tempo. Então, o que a gente fez, né? Algumas ações que a gente tomou de começo.
Vamos ver quem a gente consegue deixar trabalhando fisicamente, porque por ser indústria, a gente precisa das pessoas fisicamente, de produção, laboratório, não tem muita opção de home office nesses casos. Então, como que a gente vai dar segurança para quem precisa trabalhar? E não só segurança física, né? Mas segurança emocional. Porque assim como o médico está na linha de frente, enfermeiro, todos esses profissionais que precisam trabalhar, eles também precisam se sentir seguros para continuarem desempenhando suas funções, né? E quem a gente pode pôr em home office? Como a Cristina falou, a gente também não era uma empresa que tinha cultura de home office estabelecida, existia-se até um paradigma também, acho que é um pouco da nossa geração, do Brasil, não existe muito a cultura de home office, né? De que isso é produtivo, de que isso funciona. Quanto ao home office, a gente conseguiu implementar em 2 dias, praticamente, toda a parte administrativa da empresa, mesmo pessoas técnicas que consigam fazer o trabalho somente remoto, a gente colocou, tiramos da operação todas as pessoas de grupo de risco, né, pessoas acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos, tudo que a gente conseguiu identificar de grupo de risco a gente tirou e tentou com o grupo que a gente consegue trabalhar, cobrir essas lacunas, né, que poderiam ficar. Então, assim, a primeira coisa que eu vejo fazia 1 ano que a gente estava trabalhando o propósito da empresa, né? Por que a empresa existe, qual que é a sua missão, o que ela agrega no mundo, para a sociedade. Então, isso eu acho que ajudou demais, porque como o trabalho estava sendo muito feito, né, e não só com coisas faladas, mas com coisas vividas, ações tomadas, eu acho que quando tudo isso aconteceu, a resposta veio muito rápido em relação às pessoas, né? Todas se prontificaram, vamos fazer o que tem que ser feito, quem tem que trabalhar não hesitou, e a gente conseguiu engajar assim, o grupo inteiro muito rapidamente. Então, assim, o que surpreende positivamente, né, frente a tudo isso, é a resposta que a gente tem dos nossos colaboradores, né? Eles fizeram e fazem a grande diferença, né, na hora de reagir rapidamente, com resiliência, porque o que a gente está tendo que aprender, mais do que qualquer treinamento, né, no mundo de hoje, como que eu vou lidar com tanta incerteza, né? Como que eu tomo decisão, a gente que está na diretoria, que a gente está acostumado a querer se planejar, a enxergar, né, até para traçar estratégia, isso fica muito difícil hoje, porque quem conseguir enxergar muita coisa, a gente precisa questionar, porque a verdade é que a gente não está enxergando muita coisa, a gente enxerga o dia seguinte, e vai tomando as decisões conforme elas vão acontecendo e sendo necessárias, né? Então, acho que a primeira coisa é aprender a viver o dia, tomar a decisão do dia e se adaptar, né? Não tem muito o que fazer nesse sentido. E aí, nessa hora, a gente vê o tamanho da resiliência das pessoas, né? A cooperação que veio, o trabalho em equipe que veio, acho que treinamento nenhum em sala ia conseguir trazer um resultado tão rápido quanto uma vivência dessa pode trazer para a gente. Então, isso é o que eu vejo aí que a gente conseguiu fazer de positivo, que foi essa reação aí muito rápida e separar, né? Quem vai trabalhar, quem não vai e como que nós vamos fazer. Depois que a gente consegue separar, o que veio como a gente vai tratar esse dia a dia, né? O que vamos fazer? Para uma fábrica operar, eu preciso de muitas pessoas lá dentro, né? Então, aí a gente fez todos os protocolos de segurança, de uso de máscara, álcool gel, isso que todo mundo está fazendo, desinfecção. Indústria farmacêutica, por si, já é um setor que cuida muito dessa questão, de biossegurança principalmente, mas a gente conseguiu reforçar ainda mais com distanciamento. Então, assim, o que eu vejo que no dia a dia está sendo essencial e está fazendo a diferença para quem está trabalhando fisicamente e remotamente também, é a comunicação. A gente está tendo, quando a gente está todo mundo fisicamente junto, fica muito mais fácil a gente ter as decisões e comunicar. Quando a gente tem parte física, parte remota, mesmo na fábrica, eu descia lá na fábrica e falava com as pessoas. Agora você não pode mais, né? Você tem que evitar. Então, a gente está fazendo uma série de coisas. Uma delas é o café com a diretoria, que a gente já tinha. A gente está intensificando, onde as pessoas se inscrevem. Agora, a gente está fazendo de forma virtual, mesmo com a fábrica, com o pessoal que está de home office também, para tirar todas as dúvidas, entender as ansiedades das pessoas, o que elas estão pensando, quais são os medos, quais são as dúvidas, para a gente conseguir manter essas equipes sempre na linha, né, no trilho do que tem que ser feito. Então, isso a gente está fazendo com muita frequência, a gente está tendo bastante resultado positivo, porque elas acabam se abrindo, falando,
E a gente vem fazendo isso com a diretoria e com a presidência, junto com a presença do RH. Porque tudo que sai ali, a gente já está imediatamente tentando tratar tudo que é possível. Então, eu vejo que a comunicação ela é muito importante. Mesmo para quem está de home office, hoje a gente estava lá conversando sobre isso, é um desafio maior para a gente, que está na liderança, de alguma forma, não importa a área, você tomar as decisões e fazer elas chegarem para todo mundo como precisam para as coisas acontecerem. Quando você está todo mundo e faz uma reunião dentro de uma sala, é uma coisa. A outra coisa é você, cada hora um está num lugar e você precisa colocar todo mundo na mesma página. Então, exige da gente também mais atenção nisso, né? Do cuidado de ter que cuidar para que isso chegue para todo mundo e para que as coisas aconteçam. Porque, às vezes, se não chega, a empresa fica em descompasso. Então, isso é um desafio que a gente está tendo e que a gente está tendo que lidar também. Então, fora essas questões, o que a gente está fazendo? A gente, que pode ser uma dica aí também para todo mundo, a nossa área de saque, que a gente tem, por ser uma área farmacêutica, a gente só tem farmacêutico no saque, então são todos farmacêuticos, eles ligam para 100% dos colaboradores, para fazer uma triagem de como que a pessoa está, o que ela está, tanto emocional quanto física. Porque se a gente tendenciar de alguém que teve um sintoma, ou de alguém que conviveu com alguém naquele dia ou naquele dia anterior, que estava com sintoma, a gente precisa decidir se a gente vai pôr essa pessoa para dentro da empresa. Então, a gente está tendo essa decisão diária. A gente tem um grupo de WhatsApp, querendo ou não, a tecnologia hoje, graças a Deus, ajuda muito, né, nessa questão da comunicação, e aí a gente vai decidindo, tal pessoa teve contato com alguém, então melhor a gente não ir esperar, ou vamos testar essa pessoa. Né, a gente se antecipou e comprou bastante teste também, né, para garantir que quem precisar trabalhar fisicamente vai chegar para a empresa bem e sem oferecer risco aos demais, que ela vai se relacionar de alguma forma. Mesmo com todos os cuidados, a gente precisa cuidar disso. Então, a gente faz essa triagem via telefone e dúvidas, ou a gente deixa em casa, ou a gente testa, para ver se realmente está com o vírus, não está com o vírus. E a gente teve alguns casos de pessoas que se contagiaram, até fora da empresa, né? Porque as pessoas também vão para casa, vão para o mercado, fazem as atividades delas. E aí a gente está dando todo um suporte para essas pessoas, porque gera-se um medo muito grande. Então, a gente está dando um suporte tanto com médico quanto com psicólogo. A gente tem uma psicóloga dentro da empresa que daí cuida dessas pessoas para dar o suporte emocional que elas precisem. E também estamos cuidando de direcionar o melhor hospital, onde que está atendendo bem, onde o convênio atende. Estamos comprando os medicamentos que essa pessoa precisa tomar, estamos mandando para ela. Então, os casos, e estamos acompanhando tudo aí para a pessoa se sentir o mais confortável e segura possível nesse momento. Outra coisa que a gente está fazendo a gente fala, a gente é da área de saúde, né? Então, de que forma que a gente pode contribuir para que não só os nossos colaboradores e a nossa empresa fiquem bem nesse momento? Que eu acho que esse é o grande despertar que a gente, como indivíduo e como empresa, está tendo. A gente já tinha da empresa, desde que ela foi fundada 10 anos atrás, que 5% de todo o lucro da empresa ele é destinado para atividade social, né? Apoio, atividades diversas. A gente tem um departamento que só cuida disso hoje, que direciona para as entidades as doações. A gente intensificou muito isso agora, né? Com essa verba que a gente já tinha e a gente só aumentou para a doação de cesta básica, kit de higiene. A gente está doando em torno de 2.000 cestas básicas e kit de higiene por mês, fora ajuda financeira para algumas entidades que são fixas. E a gente fez um negócio que chama Corrente do Bem, que a gente divulgou para os nossos colaboradores também poderem contribuir. Então, como a gente já tem, porque às vezes a pessoa quer ajudar e nem sabe como, que entidade é séria, qual não é. Então, a gente pôs para quem quiser contribuir com o valor que quiser, a gente direciona isso para as entidades que a gente já apoia. E agora a gente está fazendo isso no nosso Instagram também, porque a Equalive tem bastante seguidores aí no Instagram, e a gente colocou para quem quiser, a gente passou o contato de todas essas instituições que são validadas por nós, que a gente acompanha, para as pessoas também poderem ajudar. Então, eu acho que a solidariedade é uma coisa e a cooperação que veio para ficar. Né? Eu sou muito otimista nesse sentido, que todos tenham um despertar, tanto a gente, pessoa física, né, quanto as nossas empresas possam fazer isso. Então, isso é uma coisa muito boa. E a outra coisa, a última que eu vou falar que a gente está fazendo, através do Instagram também, para potencializar as pessoas que a gente tem lá. A gente está fazendo lives com médicos
para dar dicas sobre saúde, fizemos uma sobre meditação, ajudar as pessoas a se centrarem, acalmarem. Fizemos uma com nutricionista, para dar dicas de alimentação, e fizemos alguns vídeos sobre imunidade, como você fortalecer sua imunidade, um vídeo com uma psicóloga para falar sobre ansiedade, medo, pequenas dicas, para que as pessoas, a gente como empresa, possa auxiliar quem está dentro, mas também quem está fora e não está tendo tanto apoio assim da gente, né? Então, de alguma forma que a gente possa contribuir. Então, assim, o que a gente vê, além de aprendizado, já falando um pouquinho, essa questão da resiliência, essa questão de lidar com as incertezas, do preparo que a gente vai ter daqui para frente, e o que a gente já enxerga um pouquinho, que veio para ficar, é a questão do home office, né? Não sei se da forma que está hoje, provavelmente não, mas a gente já está tentando planejar uma volta para o dia que for possível isso, com um esquema de home office definidos e políticas, e essa questão da cooperação e solidariedade, que acho que dentro da Altair com a Lívia aumentou muito, e a gente quer mesmo incentivar outras empresas, outras pessoas a poderem seguir isso, porque eu acho que agora é a hora da gente pensar no todo, né? Tentar integrar o todo, que é esse grande convite que a gente está tendo aí, do momento. Então, é isso, acho que eu coloquei aqui para falar para vocês. O Iba já me sinalizou aqui que eu estava no meu tempo. Depois, no final, se tiver dúvida, a gente bate mais um papo. Obrigada, viu, pessoal, pela oportunidade. Carol, muito obrigado. Eu quero pegar um ponto que você falou, que você já tinha nos contado antes, que é essa questão do propósito. Eu não sei se eu sou muito ácido nesse ponto, mas eu vejo muitas empresas terem visão, missão, propósito, né, todos esses nomes aí, e muitas, infelizmente, a gente brinca que é um papel na parede, né? Faz, porque é bonito, não sei o quê, papapá, mas não tem uma continuidade, não tem uma discussão em cima disso. Assim, para que fazer isso se não vai usar de verdade, né? Fica lá pro forma. Isso é E muito você está dizendo o poder, né, de um propósito bem feito e com engajamento das pessoas num momento como esse de crise, né? Num momento como esse de dificuldade. Então, para mim, eu pego como uma dica, né, para as empresas, assim, tem um propósito claro, isso é construído junto, e o quanto isso pode ajudar as pessoas a, nesse momento, falar isso, de fato, ao nome, né, propósito, né, ser uma guia para nós, né, de verdade. O Iba, o que você está falando aí é muito legal, assim, até para eu reforçar isso. A gente construiu esse propósito faz 1 ano e meio, mais ou menos, e faz 1 ano que a gente está trabalhando nele. Então, para começar, assim, a nossa preocupação sempre foi essa, né? A gente até acabou com a nossa missão, visão, a gente decidiu manter valores e propósito. Ele está bem escrito, lá bem redigido, mas isso não é o mais importante, né? Porque o mais importante é a gente praticar aquilo que está lá. O mais importante para o sucesso de um propósito, na nossa visão, é os colaboradores, cada um ali entender a coerência, começando pela direção da empresa, e isso se permeando para o todo, né? Porque a hora que as pessoas percebem que existe coerência, existe um papel escrito, mas existe coerência nas ações e atitudes em consonância com aquilo, é muito melhor e mais fácil. E a gente fez muito por esse lado. Ao invés de ficar divulgando uma carta, uma frase, um papel, a gente foi muito nas ações, no fazer. Então, o nosso propósito só para você dar um exemplo, ele dentre outras coisas que estão escritas lá, gerar valor para o que tem mais valor, a sua vida. Então, nosso propósito como empresa é prover produtos que ou possam ajudar na cura das pessoas através do medicamento ou na prevenção através dos suplementos. Então, a vida é o mais importante para a gente, não é cuidar de doença, é cuidar da vida. Então, isso é muito amplo e muito complexo, porque uma série de coisas tem que ser feitas no dia a dia para estar em consonância com isso. Então, isso que eu acho que é a discussão importante aí para as empresas. E isso é uma discussão constante, né? A gente tem que se policiar. E a gente se policia muito, viu? Quando a gente pega um ali deslizando, né, de alguma coisa do propósito, a gente fala assim, tá de acordo com o que a gente combinou lá? Então, um acaba lembrando o outro e isso ajuda muito. Legal. E eu quero destacar que a Cristina tinha citado a questão dos valores, né, quanto isso também é importante, né? Então, nós temos uma visão comum, né, nessa questão de valores, de propósito, que tem que ser mesmo algo que nos direcione, sobretudo nesses momentos de crise, porque quando as coisas vão bem, não precisa de muito, né? Mas quando as coisas pegam, aí que a gente vê quem é quem. Muito obrigado, Exato. Carol. Obrigada a você. Fechando o nosso painel, Rogério Barão. Com você a palavra, Rogério. Bom, boa noite. Obrigado pelo convite, Iba. É um prazer estar aqui. Obrigado ao Eli e à
Dorcy Rocha. Eu queria começar falando que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente deseja, porque eu vinha fazendo uma reflexão da minha carreira, que é tão longa quanto as minhas barbas brancas mostram, e eu tinha chegado à conclusão de que fazia muito tempo que eu não fazia nada na minha carreira que fosse uma novidade, né? Tudo que aparecia para eu fazer era, de alguma forma, algo que eu já tinha feito antes em alguma outra empresa, em alguma outra ocasião, então era requentar. E aí apareceu a pandemia da Covid-19, que era uma coisa que nem eu acho que ninguém aqui estava nem só esperando, mas nunca teve experiência de como lidar. Então, cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. E foi o que aconteceu. Bom, deixa eu começar falando um pouco da empresa. A Warner é uma empresa de serviços, então a gente não tem aqui no Brasil fábrica, a gente não tem aqui no Brasil estúdio, é uma empresa de distribuição, filmes, de séries e de games, e é uma empresa de licenciamento de propriedades intelectuais. Então, somos 120, 130 pessoas, todas trabalham no mesmo escritório, e a gente, de certa forma, começou a se preparar para o Covid-19 em 2014, quando a crise hídrica no estado de São Paulo. Eu tinha acabado de entrar na Warner e foi naquele momento que a gente deu conta que estávamos sujeitos a fatores que não controlávamos, como, por exemplo, a seca, e que poderiam levar a uma descontinuidade do negócio. Porque se faltasse água no prédio, como de fato parecia que ia acontecer, nós não poderíamos continuar trabalhando no edifício, e não podendo trabalhar no edifício, a empresa tem que parar. E foi lá que montou uma bandeira vermelha e a gente começou a trabalhar naquele ano para preparar a empresa para eventualidades como a Covid-19. A gente teve um teste disso na greve dos caminhoneiros e finalmente chegou a grande prova, que foi agora essa pandemia. Em 2014, a gente começou a discutir e começou a implementar um programa de home office, isso não só no Brasil, em toda a América Latina, mas especificamente no Brasil. Como seria, quem seria, quantas vezes seria, que treinamentos essas pessoas precisariam ter. Então, basicamente, treinamento em produtividade e gestão do tempo, para poder trabalhar em casa tão bem quanto trabalhavam no escritório. Ergonomia, porque a gente não queria ninguém depois se afastando do trabalho porque trabalhou sentado no chão ou trabalhou da cama. E segurança da informação, porque para nós, propriedade intelectual é algo muito importante e a gente queria ter certeza que onde quer que a pessoa escolhesse trabalhar, ela estaria cuidando de toda a informação como se estivesse dentro do escritório. Quando chegou a greve dos caminhoneiros, a gente já precisou fazer um pequeno ensaio disso e mandar as pessoas para casa por uma questão de segurança. E aí a gente já fez um pequeno teste do que funcionava, como não funcionava, quem conseguia conectar, quem não conseguia conectar, as dificuldades que aconteceriam na eventualidade de todos termos que ir para casa. E aí, acho que agora, 1 ou 2 anos depois, chegou a pandemia. E foi curioso, porque eu acho que de todas as pessoas da empresa, eu, como diretor de recursos humanos, fui a pessoa que mais previu que esse afastamento de longo prazo do escritório iria acontecer. A maioria das pessoas achava que não, imagina, acho que não vai chegar desse jeito, acho que não vai chegar a esse ponto. E então muitas das mensagens que chegavam da matriz, chegam em inglês, as pessoas nem liam ou liam e não ecoavam. E aí eu achei por bem traduzir para o português a parte mais importante de cada uma das mensagens, dentre elas a orientação para que as pessoas começassem a levar para casa todos os dias o laptop, porque a qualquer momento poderia começar a trabalhar remotamente. E aí, acho que para meu azar, no dia 13 de março, uma sexta-feira, eu resolvi tirar o dia, porque a gente tem direito a algumas sextas-feiras de folga na Warner Bros. Eu resolvi tirar aquela sexta-feira de folga e vir para o meu sítio, porque é sexta-feira de sol, de verão, de calor.
E não pude fazer nada disso, porque naquele dia a empresa resolveu decretar que a partir de segunda-feira todos os escritórios do mundo inteiro teriam que começar a trabalhar fechados, as pessoas tinham que trabalhar de casa. Então, foi o dia inteiro preparando relatórios com nomes, checando quem tinha e quem não tinha acesso, quem precisava ainda de acesso. Então, ao mesmo tempo que chegou com uma surpresa, porque acho que muita gente não estava esperando, nós estávamos razoavelmente preparados para uma eventualidade como essa. O que talvez tenha sido novidade foi o tempo em que a gente teve que ficar em casa, está tendo que ficar em casa. Acho que até os mais pessimistas não imaginavam. E hoje nós tivemos uma conversa com os funcionários online e muitos deles estimam que a gente só vai voltar para o escritório em dezembro. Então, acho que existe um senso aí de realidade bastante forte com relação a todo o perigo que existe. Muito bem. Decretado o home office, como eu falei, para nós a mudança de trabalhar no escritório, trabalhar em casa, inicialmente parecia fácil, porque as pessoas já tinham feito isso, a gente já tinha uma política, só que nunca tínhamos colocado todos trabalhando em casa, e nem todos ao mesmo tempo, nem por tanto tempo. E logo na primeira e na segunda semana, eu percebi que não ia ser tão simples assim, porque mesmo que a gente não precisasse focar em aspectos como produtividade, conectividade, foco, entrega, porque isso aí já tinha sido treinado ao longo do tempo, algo muito importante estava acontecendo. As pessoas estavam começando a se sentir inseguras, angustiadas, preocupadas, com medo, receosas. E aí a gente resolveu que era a hora do RH botar o H na frente do R e botar um H com letra maiúscula e lidar com o aspecto humano dessa história toda. Nós rapidamente convidamos, na verdade, as pessoas para uma reunião para conversar, sem pauta definida, e logo de cara a gente falou o seguinte: olha, a gente não tem aqui respostas. Se vocês têm perguntas sobre quanto tempo vai durar ou como solucionar uma questão ou outra, a gente não tem respostas. A gente está aqui para ouvir uns aos outros, para nos vermos uns aos outros. A Warner, é importante que se diga, é uma empresa que tem uma cultura de muito pertencimento. As pessoas se conhecem pelo nome, estão na companhia por um período, e por ser uma empresa de entretenimento, ela tem também no seu DNA a diversão, inclusive dentro do próprio escritório. É esperado que as pessoas tenham um ambiente de trabalho leve, que se comente sobre aspectos ou pessoais, ou de filmes que viram, ou de séries que assistiram. E isoladas, as pessoas perderam isso de uma forma muito abrupta. E elas começaram a se sentir muito, além de todos os problemas que vieram com esse teletrabalho, com o home office. Acho que foi a Cristina que falou, porque elas tinham agora que picar cebola e cozinhar, elas tinham que dar banho nos bebês, elas tinham que ensinar os filhos, elas tinham que aguentar o marido, que era microempresário e estava com a loja fechada, elas tinham que varrer a casa, tinham que lavar roupa e ainda dar conta do trabalho. Então, foi uma situação muito difícil, ainda é, e a gente, na área de recursos humanos, resolveu se apropriar dessa preocupação e ouvir, basicamente ouvir, e veio muita coisa. Então, veio desde pessoas que moram sozinhas, estavam começando a entrar em depressão, pessoas que trouxeram seus pais idosos para morar com elas por uma questão de segurança, mas estavam morrendo de medo de sair na rua até para fazer compra de supermercado, com medo de contaminar os pais. Muitos funcionários com filhos e que estavam com dificuldade de conciliar as agendas e os papéis de pais e de gerentes ou de analistas. E a gente pôs isso tudo em rodas de conversas. Contratamos alguns especialistas para direcionar as conversas entre esses grupos de funcionários que tinham filhos, os que moravam sozinhos, os que tinham pais, os que estavam com insônia, para conversar, trocar experiências. Não era terapia em grupo, ninguém ali ia falar sobre a infância, falar sobre traumas infantis, mas contar o que estavam sentindo, e só de falar o que estavam sentindo as pessoas já se sentiam melhor.
como eu falei, é uma empresa que tem um senso de pertencimento muito grande, as pessoas se apoiam muito, sempre se apoiaram muito. Então, contar para um colega de trabalho, como sempre fizeram, mas contar virtualmente, que não estavam conseguindo dormir, já era uma sensação de alívio muito grande, porque isso era uma coisa que elas faziam e agora elas não estavam podendo fazer. E a gente continuou com algumas outras ações de apoio e agregando alguma coisa, desde que possível, como diversão. São 120, 130 pessoas, então, quando a gente mandou, por exemplo, um vídeo das faxineiras do escritório, dizendo que estavam com saudades e querendo retornar ao escritório, fez o maior sucesso, porque são pessoas muito queridas. Mandamos também mensagens dos vice-presidentes, dos general managers, para as pessoas, inclusive de outras divisões. Criamos na rede da empresa uma pasta para as pessoas gravarem dicas umas para as outras. Então, uma gravou como lavar o sofá de casa, o outro gravou como cozinhar feijão, o outro como preparar um drink, como tingir o cabelo em casa, porque são dicas úteis que aproximam as pessoas e dão esse senso de pertencimento. Acho que o que mais faz com que as pessoas se ressintam desse momento atual, que parece que estão correndo uma maratona, mas não sabem quantos quilômetros a maratona tem, então não conseguem dosar a energia que elas precisam utilizar no fim dela, elas sentem muito a perda do controle. E é muito curioso, porque muitas pessoas não se julgavam controladoras, ou que tinham controle, ou que eram obcecadas com o planejamento do seu dia, e de repente se descobriram que, sim, eu precisava de algumas coisas na minha vida para me sentir no controle, e perderam essas coisas. Algumas reflexões importantes. Eu não gosto de chamar esse momento que a gente está vivendo de o novo normal, porque eu espero que ele não tenha vindo para ficar, que ele seja transitório, como foi a peste bubônica, como foi a gripe espanhola, e que ele seja apenas o normal atual. Como eu estava comentando, né, criança chorando em vídeo, o cachorro aparecendo em videoconferência, passou a ser normal. Não poder participar de uma reunião porque está na hora de eu fazer a fisioterapia do meu pai é normal nos dias de hoje, ou ter que ajudar meu filho a fazer a lição de casa passou a ser normal, mas eu não quero que seja normal essa angústia, essa tristeza, essa privação que a gente está sentindo. Aprender a lidar com tudo isso, eu acho que é um grande aprendizado desses tempos, mas querer conviver com essa privação, não. Você mencionou, Iba, no começo, o mundo VUCA. Eu acho que todos nós estamos levando um tapa na cara dessa imprevisibilidade toda que, de repente, se despencou sobre a gente. E alguém comentou aí sobre home office. A gente tinha antes, a gente provavelmente vai continuar tendo, mas eu acho que num formato bastante diferente do que a gente tinha antes. Antes era aquela concessão, pode fazer 1 ou 2 vezes por semana, tal. Eu acho que agora vai ser o contrário. O home office vai passar a ser regra e ir ao escritório vai passar a ser a exceção. Quando necessário, você irá ao escritório. Para concluir, nós profissionais de recursos humanos estamos sentindo uma grande falta de termos alguém de recursos humanos para nos ouvir. A Cristina tinha razão. Não é fácil você apoiar os gestores, os líderes, apoiar os empregados e mostrar que você está bem, ou mesmo mostrar que você às vezes não está bem, sem ter alguém que possa te ouvir, te apoiar e dizer está tudo bem não estar bem. E às vezes é uma coisa que a gente não consegue dizer para os funcionários. A gente tem que mostrar que vai ficar tudo bem. E é isso. Falei de improviso, não preparei nenhum slide. Basicamente contei a história, contei até meio fora de ordem, mas eu sou meio assim desordenado. Acho que o Novo Mundo também é meio desordenado, mas fico aqui à disposição caso alguém tenha alguma pergunta ou tenha alguma curiosidade. Estou aqui para esclarecer e queria mais uma vez agradecer a Dorce Rocha pelo convite. Obrigado. Barão, muito obrigado. A Carol tinha falado, né, da gente... Nós estamos no momento do e não do ou, né? Não dá para ficar pensando se é saúde ou se é negócio, se é isso e aquilo. E a gente tem que cuidar do todo. E você, né, Barão, já tinha nos dito isso.
essa preocupação de vocês de ver como é que as pessoas estão se sentindo. Tem o SAC também lá na Altai, mas enfim, é admitir que nesse momento é momento de medo, de angústia, de ansiedade, de incerteza. Será que eu vou perder o emprego? Será que não sei o quê, né? Então, e a empresa precisa continuar trabalhando. Então, vale, sempre valeu, né? Olhar para as duas coisas. Como é que eu mantenho a minha empresa funcionando nesse momento? Mas como é que eu cuido de fato, apoio as pessoas a lidar com essas emoções e sentimentos que são verdadeiros, importantes e muitas vezes difíceis nesta situação que vivemos. Vou passar a bola para o meu colega Até Eli porque a crise Bisso. vai passar, né? A crise vai passar, os negócios vão voltar, e o que os funcionários vão lembrar é de como foram tratados nesse momento. E que existem necessidades de negócio, existem empresas que estão demitindo, existem empresas que estão fazendo medidas duras com seus colaboradores, mas até nesta hora eu vi exemplos muito bonitos de como fazer isso, de como lidar com a íntegra das pessoas. São pessoas, não são robôs, não são maquinário. Então, como é que você lida com as pessoas como holisticamente, como pessoas? Elas têm famílias, elas têm sentimentos, elas têm filhos, elas têm história, elas têm aspirações. Não podemos esquecer disso, porque quando a crise passar, elas vão olhar para esse período e vão decidir continuar conosco ou não, com base no que a gente estiver fazendo agora, e não com base nos 10 anos anteriores em que estava tudo bem. Então, elas precisaram da gente emocionalmente, como foi que a gente respondeu? E é nessa hora que a gente julga, quando a gente precisa dela, e de empresas não é diferente. Como é que essa empresa me tratou quando eu precisei dela? Positivo. E não vão ficar lembrando do discurso, mas da prática. Eli Bisso, é com você. Ok, eu queria começar já agradecendo a Carol, a Cristina e ao Barão por estarem conosco nessa noite e por nos trazerem tanta informação relevante e importante. E eu queria começar pedindo a vocês para tentar ser rápidos, sem ser apressados, mas começar com uma pergunta que eu vou jogar para os três. O Barão falou um pouco de repente ter que fazer o papel do RH com ênfase no H. E a pergunta para os três e os líderes das empresas de vocês? Eles estavam preparados para dar suporte às pessoas das suas respectivas equipes? Eles conseguiram fazer isso? Começando com a Carol, vai. Vamos lá. Eu vejo que a liderança da Altaia, eu vejo que sim, né? Eu acho que a gente desempenhou um ótimo papel nesse sentido. Eu acho que a liderança da Altaia sempre foi muito o H, né? Tanto que eu não sou de recursos humanos, mas muita gente acha que eu sou. E não só eu, né? A liderança como um todo lá dentro da empresa, o nosso principal pilar são pessoas, né? Então, para a gente sempre foi, não é por causa da pandemia. Então, acho que isso ajudou muito, porque a pandemia só reforçou um pilar que era o nosso mais importante, que são as pessoas. Isso que o Barão falou, eu concordo 1000% com ele, as pessoas elas vão registrar como a empresa as fez sentir, né, nesse momento. Né, isso é mais importante do que o que a gente fala, do que a gente escreve. Eu sempre digo isso em tudo que a gente vai fazer. Então, acho que dentro da Altaia isso foi relativamente simples, mas devido ao que a gente já vivia. Né? Então, acho que, sim, a liderança estava, sim, preparada para isso e está fazendo isso de forma muito coerente e adequada. Eu vejo que os colaboradores, quando a gente faz ou o café com a diretoria, ou essa ligação diária para os colaboradores, o retorno que está chegando para a gente é que as pessoas estão muito confortáveis e estão se sentindo muito acolhidas, seja elas quais problemas forem elas apresentando. E eu fico muito feliz com isso, né? Porque quando a gente vê a liderança reagindo bem, é um orgulho gigante que a gente sente, e aí a gente fala assim, tá tudo valendo a pena, né? Todo o trabalho que a gente tem vale a pena, todo o treinamento, todo o dia a dia, a nossa prática vale a pena. Obrigado. Eu Barão. queria fazer um pouquinho para a Carol rapidamente, porque eu acho que na Sherwin-Williams também está acontecendo isso. E eu tenho 3 exemplos para compartilhar com vocês. Naquela semana de 16 de março, o diretor financeiro, que tinha a maior equipe dentro do escritório,
ele só deixou o escritório quando todos os colaboradores dele estavam preparados para ir para casa. Então, ele estava lá todos os dias para apoiar, facilitar a mudança. O nosso presidente, ele vai com frequência ainda ao escritório, seguindo todos os protocolos para dar um apoio a quem está na produção trabalhando, as áreas de EHS, e ele tem participado e também conferido se todos os protocolos de segurança estão implementados e são seguidos por todos. E o nosso diretor de vendas teve um exemplo que também foi muito bacana. Nós tivemos um profissional em Belém do Pará diagnosticado positivo para o Covid-19 e ele saiu com uma receita da hidroxicloroquina e daquele outro, do antibiótico. Ele não estava lá em Belém, ele acionou a rede de contatos dele, me acionou, nós fizemos uma força-tarefa e no fim conseguimos que ele manipulasse a fórmula e tomasse a medicação e a pessoa está recuperada. Então é uma preocupação genuína com as pessoas e isso reforça muito que o valor pessoas na companhia, ele existe, né? E ele é praticado. É muito bacana isso. Obrigada. Boa, Cristina, muito obrigado. Barão. A pergunta era se os líderes da minha empresa estavam prontos ou preparados para esse momento? Para dar apoio para as pessoas, o que você acabou fazendo? Ok. Não estavam, não vou mentir para você que estavam, porque era uma situação inédita. Então, parte do meu trabalho, do trabalho da minha equipe, foi ajudá-los, ouvi-los e trocar ideias sobre o que estava dando certo e o que não estava dando certo. Eu tinha desde líderes que achavam que enchê-los de trabalho para que eles se sentissem úteis, produtivos, era o ideal, e na outra ponta eu estava ouvindo que os funcionários estavam se sentindo expostos, e aí RH fazia a ponte. Como eu tinha também o inverso, tinha líderes que achavam que como estava todo mundo muito assustado e com medo, tinha que deixar com pouco trabalho, dar dias de folga e tal, e com isso os funcionários estavam ficando com medo de ser mandados embora. Acho que foi uma curva de aprendizado. A gente, à medida que os dias iam passando, a gente ia colhendo informações e vou te dizer, a gente continua aprendendo, porque quando a gente conversa com as pessoas, a gente faz town hall com as pessoas a cada 15 dias. O que estava acontecendo 15 dias atrás não é o que está acontecendo agora. O estado de humor, a perspectiva, até porque chegam resultados de negócio, muda. Naquele dia, no 16 de março, todos achavam que estavam prontos para lidar com isso, mas não estávamos, porque não havia antecedente para isso. Havia muita boa intenção, havia muita preocupação com as pessoas, mas ninguém tinha clareza de o que precisava fazer e qual ia ser o efeito daquilo que fizesse. E eu me incluo entre pessoas. Eu não vou dizer para você que, não, recurso sempre soube o que tinha que fazer. Não. A gente foi descobrindo junto, com os líderes, junto com as pessoas. Acho até que está fazendo coisa errada ainda, mas é o que é. O mundo VUCA é isso, né? A gente aprende na hora que faz. Depois que faz, a gente aprende. Bacana. Bom, essa pergunta que vocês responderam atendeu uma pergunta que a Daniele Lanzelotti, da Fagron, gerente de recursos humanos da Fagron, nos fez aqui, que é nesse sentido. Eu queria pegar aquele gancho do Barão de que o novo normal, tomara não inclua tudo isso que a gente está vendo, mas que a gente possa selecionar, e perguntar, Barão, além dessa questão do home office, o que você acha que seria importante que o novo normal incluísse? O que esses tempos estão nos ensinando, essa minha leitura como profissional e como pessoa, é que a gente precisa repensar os valores que a gente dá para certas coisas. Outro dia eu ouvi de alguém, nossa, você precisa mandar lavar seu carro. Meu carro está imundo porque eu estou fazendo home office num sítio com estrada de terra e não lavo meu carro faz 9 semanas. Aí eu vi aquilo e respondi assim, por que eu preciso lavar o carro? Então,
A gente provavelmente dava valores para muitas coisas que depois de tudo isso eu talvez não dê mais, como horário fixo de trabalho. É tão relevante assim precisar saber que horas a pessoa chega, que horas a pessoa sai? Será que conectividade não é mais importante do que isso? Acho que as pessoas precisam refletir sobre o momento, e uma das coisas que elas provavelmente vão chegar é que o rio não passa duas vezes pelo mesmo lugar. Se você tem uma oportunidade de dizer alguma coisa para alguém, ou dar um feedback, ou fazer uma contribuição para um projeto, é naquela hora. Porque depois, 2 semanas ou um mês depois, a coisa já deslanchou. A gente está num tempo em que as coisas caminham assim. E esse tempo de isolamento, a gente tem poucas oportunidades de estar junto e poder fazer essa contribuição. Acho que a gente vai aprender a comemorar mais as coisas. Porque antes, quando a gente podia estar junto, se abraçar, gritar, soltar rojão, a gente não fazia tanto. Agora, o que as pessoas mais querem fazer, isso é uma pesquisa que eu fiz hoje com o meu grupo, o que as pessoas mais querem é se abraçar. Então, tomara que isso seja um aprendizado que veio para ficar, que as pessoas percebam o valor que tem estar junto umas com as outras, mesmo que o home office seja o novo normal, a nova realidade, e estar junto seja o estado de exceção. Quando estamos juntos, que seja muito gostoso, porque a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar. Pode ser que esse vírus seja o primeiro de vários que vão aparecer. Tomara que não, mas é possível que sim. Então, que aquele momento conte muito, né? Eu estou comendo uma pizza, eu não sei quando é que eu vou comer de novo uma pizza dessas. Eu estou falando isso porque faz 9 meses que eu não peço uma pizza, e as pessoas acharam horror isso quando eu contei. Rogério, você está 9 semanas sem comer pizza, como você consegue e tal? Dar valor mais para as coisas e comemorar, espero que isso seja um aprendizado que a gente leve desse momento. A reflexão de tudo que a gente deixou de fazer antes e não está podendo fazer agora, que a gente possa fazer depois como um novo normal, que a gente adquira estes hábitos. Bacana. Obrigado. Cristina, na sua avaliação, qual a competência mais importante para os gestores e para os líderes da organização nesse momento? Eu diria que são duas, Eli. Resiliência, né, para facilitar a adaptabilidade, porque as coisas mudam a cada minuto, e empatia, porque fazendo aí um paralelo com o que o Barão falou, eu acho que a quarentena está nos dando a possibilidade de enxergar os nossos colaboradores em toda a sua amplitude, ou seja, as pessoas sabem cozinhar, as pessoas têm família, as pessoas sabem ser criativas. Então, esse olhar na totalidade do ser humano, eu acho que é algo que precisa ser muito valorizado. E a gente tem praticado muito a pergunta: como você está? Como está o seu nível de estresse? Como você está se sentindo? Coisas que a gente talvez não fizesse com tanta frequência, ou quando fizesse você teria que ter alguma intimidade maior com aquele colaborador, e que hoje passa a ser um diferencial no relacionamento, porque todos nós, né, estamos diferentes aí no jeito de encarar a nossa rotina, no que a gente está sentindo, e eu acho que a gente também está começando a se perceber mais o que é importante, as nossas reações, as nossas emoções. Então, essa empatia, se colocar no lugar do outro, eu acho que também seria muito bom que viesse para ficar e essa competência fosse realmente exercitada, porque quanto mais a gente exercita, mais eu acho que a gente cria uma sinergia de grupo, e com isso eu tenho certeza que a gente vai ter melhores resultados de negócio. Bacana. Obrigado, Cristina. Carol, Jane Mari, que é gerente de recursos humanos da IASAC, ela faz uma pergunta sobre a questão que você explanou sobre a preocupação com a segurança emocional e o conforto psicológico das pessoas. E também tem alguém mais que complementa isso, deixa eu ver se eu consigo identificar, que é a Daniele, também, Lanzelotti da Fagron,
que é assim, se você consegue ter uma avaliação do quanto as pessoas se sentem confortáveis em relação a se expor sobre essa questão de eu não estou psicologicamente bem ou não estou confortável, etc. E se existe algum indicador que vocês usam para isso. Indicador não existe, não. A gente não tem nenhum indicador nesse sentido, mas eu acho que a nossa forma de trabalhar, primeiro assim, dois momentos diferentes, né? Quem faz as ligações diárias é uma farmacêutica, né, do saque, que não é uma pessoa que tem um nível hierárquico que a pessoa possa se sentir desconfortável com aquilo, e ela faz todo um trabalho de aproximação ali, de rapport, bem legal para realmente criar esse ambiente para a pessoa ter a liberdade de falar o que ela está sentindo naquele momento. Então, esse é um momento que, assim, 100% é contactado, então todo mundo tem uma chance de se expor. A outra é o café que a gente faz, que tem a diretoria, a presidência, o RH, que ali pode ser um ambiente, talvez, que pode haver um desconforto. Eu não vejo isso acontecer, né, porque a gente tem uma cultura lá dentro da empresa de muita transparência e abertura, não é uma empresa muito hierarquizada. Então, essa coisa a porta da minha sala sempre está aberta, a porta do presidente está sempre aberta, a gente fala com todo mundo, a gente conhece a maioria das pessoas pelo nome, mesmo estando com 600 pessoas hoje. Então, assim, existe uma cultura de proximidade muito grande. Mas eu entendo que, mesmo assim, que alguém ainda se sinta nesse sentido, pode acontecer. Eu não vejo isso muito. E acho que o outro jeito que a gente achou foi esse do nosso saque fazer as ligações, que é um momento ali mais informal, mais descontraído, que a pessoa está na casa dela, né? E essas informações chegam para a gente de forma muito idônea e isenta. E a gente trata. Então, assim, como a gente está tratando sem questionar muito, eu acho que as pessoas estão se sentindo a cada dia mais confortáveis com isso. Porque elas estão vendo que não existe punição, não existe julgamento. Existe, sim, a empresa tentando propor uma solução e um acolhimento para o problema dela ali daquele momento. Eu acho que, então, muito mais, igual eu falei as outras vezes, muito mais ação e atitude do que algo mais formal, assim. Ok. Boa colocação, muito obrigado. Bom, acho que a gente está chegando quase próximo ao fim, né, Iba? Mas eu queria colocar mais uma pergunta. O Fernando Sarmento fez uma colocação que eu gostaria de ouvir rapidamente as pessoas, os três, de assim, o que fazer ou como fazer para que as pessoas, em geral, percebam que essas mudanças estão muito mais dentro de nós do que simplesmente impostas da crise para dentro das organizações, né? Então, assim, como lidar com as pessoas em geral para que elas percebam a necessidade de mudanças? Quem quiser, vai primeiro. Eu posso começar. Posso falar. Vai lá, Barão. Bom, vai, Cristina. Vamos lá. Eu vou falar tão rapidinho. Vai, Cristina. Pronto, o Iba falou, vai a Cristina. Vou falar rapidinho. Eu acho que é fazer um convite a essas pessoas. Realmente não é algo fácil sensibilizá-las para isso. Mas convidá-las a experimentar o novo. Então, por exemplo, na Sherwin-Williams, a gente criou uma série de alternativas de atividades e maneira de acompanhar as pessoas. Tenho certeza que alguma dessas maneiras vai estimular essa pessoa, ela vai dar o primeiro passo. Uma vez que ela deu o primeiro passo, é o gancho para você ajudá-la nesse trajeto. E o Ismael deve lembrar disso quando eu trabalhei na Tetra Pak, a gente falava muito disso, né? Ofereça oportunidades de desenvolvimento para as pessoas. Alguma delas vai fazer sentido e aí a pessoa vai pegar gosto por isso e vai se entusiasmar. Então, eu acho que é o convite. Obrigada. Obrigado. Vai, Barão. Eu ia falar mais ou menos a mesma coisa que a Cristina falou. Você não consegue mudar uma pessoa fora para dentro. E uma pessoa não muda se ela não quiser mudar. Você convida, você mostra caminhos,
Você pode repetir inúmeras vezes o que você acha que a pessoa está precisando ouvir para refletir, mas ela que vai tomar a decisão se ela quer mudar ou se ela quer mudar as crenças dela ou não. Então, o trabalho vem sendo mostrar através de exemplos reais que não só é necessário mudar, mas que tudo bem mudar, você largar alguns paradigmas, você começar a andar de carro sujo, como eu estava falando. Tudo bem você fez. Tá tudo bem o seu filho chorar numa videoconferência, tudo bem seu cachorro latir numa videoconferência, não tem problema nenhum. Os paradigmas que a gente tinha, e assim como muitos outros, que a gente, de vez em quando, tem que ser convidado a refletir. Será que tem sentido ainda? E o papel do gestor e o papel da área de recursos humanos é convidar as pessoas para pensar. Eu quero ainda me agarrar a esses paradigmas ou eu quero experimentar largar eles para ver o que acontece comigo? E nós estamos ali para amparar as pessoas nesse momento. É de dentro para fora. Bacana. Obrigado. Carol? Eu também ia responder coisas muito similares, né? Até porque qualquer processo de mudança, autoconhecimento para gerar mudança, é muito interno de cada um, né? Na verdade, agora, esse momento, ele está fazendo um convite, né? Independente de empresas, né? Um convite para o mundo mudar, né? Mas cabe a cada um entender o seu momento e ter o seu despertar, né? Porque ele é único e individual e em tempos diferentes para cada um. E uns precisam de mais dor, outros de menos dor, né? Porque é através dela, infelizmente, que a maioria dos processos de mudanças ocorrem. Só dando uma dica, assim, eu fiz logo no começo, eu li um livro que eu achei muito bom, eu gosto muito de ler. E aí eu comprei esse livro para todos os meus gestores, que é um livro muito de transformação e autoconhecimento. Então, eu dei de presente, né? Para cada um entender da forma que quiser, né? Da forma que achar que vai ser bom para ele. Então, são os convites, né, que eu acho que a gente como líder, a gente como pessoa, a gente como empresa, a gente pode e deve sim fazer. Mas também não gerar uma expectativa, né, de mudança, porque ela é muito individual, que é o que a gente falou aqui, e cada um no seu tempo. A gente também, como líder, aprender a respeitar isso, que cada um tem o seu tempo e o seu momento para fazer as mudanças que acharem necessárias. Qual o nome do livro? O nome do livro chama-se Acenda Sua Luz. A autora se chama Carol Rashi. Vou achar lá ainda. É um livro bem profundo de autoconhecimento. Bacana. Depois coloca no chat para o pessoal pegar. Eu queria agradecer aos três, queria agradecer a presença de todo mundo. Vocês viram que a gente não veio para trazer receitas prontas, mas para compartilhar aprendizados, para trazer pessoas que estão batalhando diante da situação desafiadora, criando soluções, compartilhando aprendizados e buscando alternativas para fazer com que as coisas sigam funcionando. E esse era o nosso espírito. E a contribuição da Carol, da Cristina e do Barão foi fantástica para isso. Eu queria agradecer, então, a todo mundo que está participando. Várias perguntas a gente não pôde responder. A gente vai tentar fazer com que a gente responda isso e coloque depois no YouTube o que a gente não conseguiu. E queríamos também convidar quem puder ficar um pouco mais para nos dar algum feedback, para que o faça, e eu devolvo a palavra para o Isma para continuidade. Abraço. Obrigado, Eli. Obrigado, Carol, Cristina, Barão. Obrigada. Foi um prazer termos aqui, foi um prazer termos todos vocês.